Boa noite, graça e paz. Que bom que você está aqui nessa noite. Quantos estão animados para receber a palavra de Deus nessa noite? Aleluia. Para começar, eu queria... Bota a Mauri, por favor. Gente, eu já queria começar dizendo o seguinte para vocês. Essa obra não é de homens, amém? Essa obra é do Senhor. Tá vendo essas cadeiras lindas aí? Tá vendo? Nós ganhamos para a igreja de crianças. Uma irmã aqui da igreja ficou sabendo que estavam querendo vender... essa foto aqui. Essa mulher que está limpando as cadeiras, ela não está aqui na igreja. A família dela está. Mas ela não está. Ela ficou sabendo que estava para vender essas cadeiras. Foi falado com minha esposa. Ela disse, vê lá quanto é. E acabou que decidiram doar para a igreja. E ela fez, não vou doar antes de limpar. Não vou doar antes de lavar. Vocês percebem a excelência? Meu Deus do céu. Naturalmente, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Dinheiro para comprar essas cadeiras a gente não tinha. A gente ia ver quanto era e ia crer para esse dinheiro chegar e ele ia chegar. Só que nós não limitamos Deus, amém? Deus pode dar o dinheiro para a gente conquistar, ou Ele pode trazer. Amém. Já vocês vão estar vendo um teclado novo aqui. Por quê? Para quê? Para adorar o Senhor. Esse teclado hoje é o melhor que nós temos. E foi uma bênção para a gente. Só que ele é limitado. E já, antes desse ano acabar, vocês vão ver o novo teclado aqui. E vão ver a diferença no som. Para quê? Para adorá-lo. Mais e mais. Nós estamos aqui para adorá-lo. Obrigado, Amori. Pode tirar. Daqui a pouco vocês vão ver essa igreja numa disposição diferente. Tudo para cultuá-lo cada vez melhor. Pensando nos mínimos detalhes. Aleluia. Já vocês vão ver cadeiras diferentes. Mais cadeiras, amém? Hoje até tem os espaços vazios, mas tem cultos aqui que a gente está quase sem espaço já. É porque está na hora de crescer, está na hora de avançar. Amém? E eu queria relembrar algumas coisas com vocês. Relembrar, falar novamente, não sei. Enfim, queria falar para vocês o propósito dessa igreja. A gente não vai falar sobre visão hoje, sobre propósito hoje, mas antes eu quero relembrar algumas coisas, amém? O propósito dessa igreja, o primeiro deles, é apresentar as boas novas de salvação para aqueles que não conhecem. Apresentar as boas novas de salvação. Essa igreja terá muitas conversões, aqui e fora daqui, através de mim e de você. Muitas. Isso acontecerá. Já ouvi um pastor falar, eu não lembro quem, mas ele disse que, sabe como é que uma igreja cresce? Ovelha boa gera ovelha boa. Vocês são ovelhas boas, excelentes, cada dia mais amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo, e é natural o processo de crescimento. Quem está aqui hoje vai ver. Aleluia. A segunda coisa, o segundo propósito dessa igreja é formar discípulos de Jesus. Formar discípulos de Jesus. Como? Como formar discípulos de Jesus? Através dessa palavra. Um discípulo é aquele que anda próximo ao mestre. Um discípulo é aquele que anda próximo ao seu Senhor. Para quê? Para se parecer cada vez mais com Ele. Para que um discípulo, ele olha para o mestre. Não sei se você sabe, mas na época de Jesus, os discípulos não escolhiam seus mestres. Os discípulos poderiam até, eu quero ser discípulo daquele outro, eles eram testados. E o mestre decidia se escolher eles como discípulo ou não. E aí vem Jesus de uma forma diferente. E diz, ei, comigo vai ser diferente. Eu os escolho. Eu escolho cada um de vocês para parecer mais comigo. Para ter suas vidas transformadas. Um discípulo, ele fica atento ao que o mestre está falando. Fica atento ao modo que o mestre se porta. Para quê? Para se portar igual. Para falar da mesma forma. Para fazer da mesma forma. Por quê? Porque o discípulo sabe que o que o mestre tem é infinitamente superior ao que ele é hoje.
O que o mestre tem é muito além para aquilo que o discípulo tem. O mestre, ele nunca quer lapidar o discípulo, quer lapidar sim, ele nunca quer limitar o discípulo, mas ele quer lapidar para que ele cresça mais, que ele avance mais, que ele evolua mais. E vamos falar um pouco sobre isso hoje. Um dos meus propósitos aqui nessa cidade, nessa igreja hoje, é lhe cutucar, é lhe tirar da zona de conforto. Eu vou mexer com você. Eu vou dizer, você consegue mais, você pode mais, você vai além. Deus tem muito mais através de você. Você pode se desenvolver mais. Ah, pastor, minha vida está tão boa. Ei, Deus tem mais. E vamos ver o porquê Ele tem mais aqui hoje. Formar discípulos. Discípulos de Jesus. Pessoas que entendam que a palavra de Deus é o que elas precisam. Que a comunhão com o Espírito Santo de Deus é aquilo que elas precisam para ter suas vidas transformadas. Esses são dois propósitos principais. Os outros estão todos em volta desses. Mas principais, a propagação das boas novas de salvação. Gente, o Evangelho é boas novas de salvação. Formar discípulos. Cada vez mais eu e você, parecidos com o nosso Pai, parecidos com o nosso Senhor, sendo mudados, transformados. Deixa eu te dizer, o discípulo, ele abre o coração para as instruções do mestre. O discípulo que quer mudar, que quer crescer, ele diz assim, meu pensamento é limitado, meu mestre já viveu mais que eu, e meu mestre vai me ensinar como viver melhor. Ei, o nosso mestre, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já existia antes de todas as coisas existirem. Ele criou todas as coisas. E Ele sabe como funciona todas as outras coisas. Ei, o nosso mestre, ele tinha um propósito e ele preparou eu e você para esse propósito. Sabia que eu e você temos um propósito nessa terra? Não vai ser também a mensagem de hoje. Eu quero muito falar ainda sobre isso. Mas hoje eu fui inspirado a voltar para alguns princípios novamente. Vamos falar sobre prática da palavra, amém? Vamos falar sobre Romanos 12, 1 e 2. Bastante, mas antes disso, eu quero que cada dia mais a gente possa entender que a palavra de Deus é aquilo que precisamos. Quanto mais nos aproximamos dessa palavra, mais conseguimos ouvir Deus. Às vezes dizemos, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Primeiro de tudo, Ele fala com a gente pela sua palavra. É a primeira forma. E quanto mais a gente lê essa palavra, mais fica claro a sua voz, instruções específicas para a vida de cada um de nós. Como? Ficando afinado com a palavra. Enquanto Deus falava isso comigo, eu lembrei de um exemplo. Conheci minha esposa, Aninha, glória a Deus e aleluia, há um bom tempo atrás. E na época, a gente não se conhecia bem. A gente dava bom dia, boa tarde, boa noite na igreja, falava oi, oi, mas não se conhecia bem. E eu fui atrás de uma amiga dela, perguntar quais eram as coisas que a Aninha gostava. O que é que interessava em Aninha? E aí ela me falou de um seriado, The Big Bang Theory, que ela amava esse seriado. Eu fui assistir, fui atrás, procurei, fui saber para quê? Para conhecer mais ela, para que a comunicação ficasse melhor. Quanto mais conhecemos o nosso Deus através da sua palavra, mais a comunicação fica melhor. Quando conhecemos uma pessoa pela primeira vez, ou só de ver, e sentamos para conversar com essa pessoa, rapaz, fica um negócio trocado. Um fala um pouco, um fala outro, mas não se encaixa porque não tem conhecimento um do outro. À medida que o relacionamento vai afinando, a comunicação vai ficando melhor. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nossa oração vai fluir mais fácil. Porque vamos saber o que Deus quer de nós. Em vez de estarmos orando para algo que não sabemos que Deus quer, a palavra dele já vai dizer se quer ou não, e a gente já pode orar em cima daquilo. A oração fica muito mais eficaz. Em vez de orar, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus, se for da tua vontade, me cura. A gente sabe que a palavra dele diz que Jesus já sofreu. Jesus foi moído pelas nossas enfermidades para que nós fôssemos curados. E aí, em vez de ficarmos orando, Deus me cura, precisa dizer,
Pai, que tua cura se manifeste na minha vida. Eu te agradeço porque tua palavra é real e essa cura vai se manifestar na minha vida. É diferente, gente. Mas a partir do quê? Do conhecimento da palavra, do conhecimento de quem é Deus. Precisamos afinar isso cada dia mais, cada dia mais. E lembrar que quando lemos essa palavra, é Deus falando com a gente. É Deus falando com a gente. Não sei você, mas eu sou tentado a quando ler essa palavra, lembrar de alguém que não está em acordo com a palavra. Só que eu lembrar de alguém que não está de acordo, não vai mudar a vida dessa pessoa. Eu preciso ler essa palavra entendendo que ela falando comigo para me mudar, para me transformar. Isso acontece muito. É muito fácil acontecer isso. Entre maridos e esposas. O marido teve algum enrosco com a esposa, vai ler a Bíblia, vê que tem algo ali que a esposa não está fazendo. Está vendo aí, ó? Por isso, ó. Não. Leia a palavra, sabendo, Deus, o que é que você está falando comigo? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu mude? Me lembrei agora de um exemplo maravilhoso, real. Um grande pregador que existiu na Inglaterra, Smith Wigglesworth. Ele se movia em cura, ressurreição, só que por muito tempo ele foi incrédulo. A esposa dele era crente. E chegou um dia que a esposa dele quis ir para o culto, no inverno da Inglaterra, nevando, e ele disse, você não vai. Ela fez, eu lhe amo, eu lhe respeito, mas eu respeito mais a Deus, e eu vou para esse culto. Ele fez, se você for, você não entra dentro de casa. Ela fez, não tem problema. E essa mulher foi. Quando voltou, adivinha o que aconteceu? A casa estava trancada. E ela dormiu do lado de fora, na porta, no frio da Inglaterra, no inverno, nevando. No outro dia, quando esse marido acordou, que abriu a porta, que ela caiu para dentro, sabe o que foi? Ele ficou logo assustado. Ela se levantou, olhou para ele e disse, bom dia, meu amor, o que você quer para o café da manhã? Sabe o que foi que esse homem fez? Eu quero esse Deus a que você serve. E esse homem se tornou um dos maiores pregadores de fé, um dos maiores pregadores da palavra, por conta de uma atitude da esposa, que não esperou que o marido mudasse primeiro, mas fez a sua parte quanto cristã. Isso vale para os maridos também, tá bom, maridos? Maridos e mulheres, é cada um com o seu. Precisamos entender isso. Precisamos entender que, se lermos a palavra e não encontramos nada que precisamos nós mudar, estamos fazendo errado. Estamos fazendo errado. Estamos lendo como se fosse um livro qualquer. Mas quando sentamos e dizemos, Pai, eu sei que essa tua palavra são instruções para mim. O que é que tu queres de mim? E começa a ler, gente, salta. Você é constrangido por dentro. Você, quando percebe que está fazendo algo que não está em linha com a palavra, você chora naquele momento. Você pede perdão naquele momento. E você diz, Pai, me ensina a fazer diferente. Ler a palavra, sabendo que ela é ela falando conosco. Somos discípulos de Cristo? Então temos que ouvir a voz de nosso Mestre. Temos que obedecer aos seus preceitos. Temos que obedecer aos seus ensinamentos. Está aqui. Tudo que precisamos. Está aqui. Precisamos crescer nesse conhecimento de quem é nosso Pai. Crescer nesse momento de comunhão com nosso Pai. Ele quer ouvir a nossa voz. A oração é uma comunicação direta com o nosso Pai. Direta. Poder fechar os olhos assim, Pai, estou assim. Ou Pai, não estou gostando disso. Pai, e a graça dele que nos socorre no momento de adversidade, vem. Muitas vezes nós queremos métodos, queremos fórmulas prontas, queremos fazer algo aqui para receber algo ali, queremos infelizmente barganhar com Deus, mas isso não funciona. O que funciona é a prática da palavra. Ler, praticar, vida transformada. Leu, não sabe como praticar, não sabe o que fazer. Pai, me ajuda, me dá forças, me mostra como. Espírito Santo, me ajuda. Ele é o nosso ajudador.
Ele é o nosso conselheiro. Tudo que Ele quer que nós falemos para Ele. Aleluia. Aleluia. Falando sobre isso, a gente não precisa abrir agora, tá? Mas como eu disse, a gente vai falar sobre Romanos 12, 1 e 2. Mas para que você entenda primeiro o contexto, a Bíblia, ela é uma carta. Os livros da Bíblia são cartas. Então eles têm contexto. Eles têm começo, têm meio, têm fim. Tem um motivo porque foram escritos. A gente não pode pegar um texto isolado e fazer uma doutrina. A gente não pode pegar um texto isolado e dizer que tem que ser assim todo o resto. Não, a Bíblia ela não se contradiz. Ela se complementa em todas as partes. E até pouco tempo, porque eu digo pouco tempo porque a Bíblia tem muito mais tempo, mas até pouco tempo atrás, a Bíblia ela não tinha capítulos e versículos. Foi colocado isso para quê? Para que nós achássemos os textos mais fácil, para que nós conseguíssemos estudar de forma melhor. Mas quando a gente for ler Romanos 12, 1 e 2, eu quero que você saiba de uma coisa. Romanos 12, ele veio antes de 9, 10 e 11, tá bom? E nesses versículos, Paulo vem falando sobre Israel. Paulo vem falando sobre o povo prometido, o povo escolhido, o povo que Deus separou para ser a luz no mundo. O povo que Deus escolheu para que através deles a salvação chegasse a todo o mundo. O povo escolhido, o povo que recebeu ordenanças e iria praticar essas ordenanças, e os povos em volta iam ver como a prática de ordenanças, como aquele povo tinha um Deus que era tão próximo, e aquele povo vivia de forma muito melhor do que todos os outros povos. Esse era Israel. Só o que é que acontece? Israel desobedecia. Israel só queria a bênção, mas não queria os preceitos do seu Senhor. Só que a bênção ela vem acompanhada de obediência. E textos como esse de Romanos 9, 10 e 11, gente, me dá um temor. Me traz um temor no coração. Porque hoje nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos aqueles que temos que obedecer a sua palavra, temos que ter a mudança primeiro em nós, para que a nossa vizinhança veja. E essa vizinhança se chegue ao Evangelho. Mas nós não podemos fazer o mesmo que Israel. Nós não podemos continuar desobedecendo ao Senhor. Nós não podemos continuar querendo as bênçãos dele, mas sem obedecer a ele. Não podemos. Israel foi cortado. Israel era o povo escolhido, gente, e foi separado de Deus. Por quê? Desobediência. Desobediência. E falando nisso, eu quero que você abra comigo em João 15, 14. João capítulo 15, versículo 14. Sei que o tom dessa mensagem hoje pode parecer um pouco mais pesado, um pouco mais duro. Mas é Deus falando com a gente, amém? Olha o que Jesus diz, João 15, 14. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Meu Deus, para mim é forte isso. Porque a gente pode dizer que é amigo de Jesus quantas vezes quiser. Mas se a gente não praticar, vai ser só da boca para fora. O verdadeiro amigo de Jesus é aquele que pratica o que ele fala. Meu Deus. Outro texto que me causa um temor. Temor não é medo, tá, gente? Temor é você saber de onde você estava e onde você está. E você não querer voltar para lá de jeito nenhum. Saber que sem Deus você não consegue nada. E saber que se você continuar errando, continuar pecando, continuar se afastando dele, vai ter uma hora que você vai estar muito distante dele. Não porque ele não quer você perto, mas porque você decidiu, eu e você decidimos nos afastar. Mas isso é uma palavra, uma instrução vindo da parte de Deus, uma vacina vindo da parte de Deus, para que não façamos isso. Para que sejamos sim amigos de fato de Deus, praticando a sua palavra.
voltando um pouco, João 15, 1 e 2. Quem aqui crê que Jesus é a expressão de amor? Ele é a expressão de amor, e é mesmo. E para a gente entender que o amor nem sempre alisa, vamos ler João 15, 1 e 2, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Meu Deus do céu. Todo ramo que esteja em mim e não der fruto. Podemos usar esse texto aqui para falar sobre fazer coisas para Deus? Podemos. Isso é um fruto. Obras, boas obras para o nosso Pai. Mas o primeiro fruto é o fruto do Espírito dentro de nós. Qual é o fruto do Espírito? Paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor. Esses frutos têm que estar na gente. Tem que estar na gente. Eu lembrei agora, tem 2 pés de jabuticabeira aqui atrás. Um deles estava secando, um deles estava uma parte dele estava os galhos, mas não estava dando frutos. E aí o dono da casa foi um dia desse ali e fez: não, pastor, pode arrancar esse galho aí, porque esse galho que não está dando fruto, se continuar, vai prejudicar os outros. Arranca ele que o senhor vai ver que os outros vão começar a dar fruto. Meu Deus do céu, é muito sério, gente. É muito sério. E não cabe a mim, nem a você, dizer aquele que vai ser arrancado, que não vai, que tá, que não tá. Isso aí entre a pessoa e Deus. Entre cada um de nós e Deus. Nós precisamos dar o fruto. Fazer boas obras sim, porque estamos nele. Ele é tudo que precisamos. Gente, evangelho sem obediência não é evangelho. É um modismo que está por aí. É uma carteirinha de dizer que sou evangélico. Mas sem obediência à palavra, não dá, não vai. Afasta os outros. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava em uma loja lá em Recife. Não era crente na época. E na época chegou um crente para trabalhar. Meu Deus, que mau testemunho aquele rapaz dava. Tudo que aquele rapaz queria era ficar de olho nas meninas. Era ser namorador. Se dizia crente, mas não podia ver uma mulher. Não podia ver uma menina. E estava em cima para paquerar, para namorar, Namorar não é errado, tá bom? Você solteiro, solteira, peça a Deus, ore a Deus, direção e se case. É de Deus, é bom. Mas ficar namorando, só pelo bel prazer, isso não é certo, gente. Namoro é para casar. Amém. E eu lembro que esse rapaz deu um mau testemunho assim, que eu disse: nunca que eu vou ser um crente desse. Dizia-se crente, mas as atitudes eram totalmente contrárias. Passou-se 3, 4 anos, me converti, estava trabalhando por um evento que tinha bem grande, e quando eu vejo esse rapaz passa, ele não, nem eu nem ele trabalhavam mais nessa loja, e ele passa por mim, e o fulano, ele: tu aqui? Eu fiz: sim. Ele: descobriu o caminho. Eu fiz: não, descobri Jesus. Esse negócio aí de ficar paquerando, namorando, ficar só atrás de menininha dizendo que é crente, isso não existe não. Ele correu. Precisamos mostrar na prática que somos crentes, gente. Vivendo, obedecendo os preceitos de Deus. Deus, ele não queria limitar Israel, não. Quando ele deu ordenanças, não. Quando ele disse o que fazer e o que não fazer, não. Deus queria impulsionar eles. Mostrar que eles poderiam ser muito mais. Quando Deus de repente dizer uma coisa para você que não é para fazer, pela sua palavra, por uma instrução que vier por dentro, não é para lhe limitar. É para lhe poupar energia naquilo, para você colocar energia no lugar certo. Entenda isso. Deus diz não também. Deus também diz não, mas nunca é para uma punição, para nos rebaixar, não. É para nos colocar no caminho certo. Aleluia. E para engrossar um pouquinho mais o caldo,
vamos ler João 6. João 6, Jesus vem falando que ele é a videira. Não, perdão, que ele é o pão da vida. E vem falando sobre a importância que é de os seus discípulos estarem participando das mesmas coisas que ele, estarem obedecendo o que ele fala. E é em João 6, 51. João 6, 51, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava falando que ele ia se sacrificar, que ele ia morrer. E que quem aceitasse essa morte, quem confessasse ele como Senhor, quem aceitasse o que ele fez, seria participante com ele. Quem participasse junto com ele. E vem no versículo 66 o que acontece. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Jesus falou para ser participante, para estar junto com ele, para fazer como ele fazia. E muitos não quiseram e foram embora. Jesus fez uma coisa aqui que muitas vezes pode parecer duro. E de fato é duro, porque Jesus estava tratando de algo sério. Dizendo, o evangelho, a salvação que eu trouxe é assim. Se você aceita do jeito que ela é, você vive. Se você não aceita do jeito que ela é, você é livre. E aqui 66 diz que muitos foram embora. Aí 67, o que acontece? Então Jesus interpelou os 12. Vocês também desejais ir embora? Jesus disse, aqueles que não querem fazer parte, eu não vou ficar atrás. E vocês que estão mais próximos de mim, querem fazer parte ou querem ir embora? Gente, o evangelho é sério, não é brincadeira. Ou a gente cai de cabeça, entrega a vida a Jesus e vive, ou não adianta. Não adianta. Jesus não quer lançar fora. Jesus não lançou fora. Foi eles que decidiram se separar. Porque não queriam viver aquilo que Jesus estava falando. Um pouco antes aqui nesse versículo, desse capítulo, o que acontece? Tem a multiplicação dos pães. Tem a multiplicação do pão e do peixe. E as pessoas foram amplamente supridas do mantimento. Viram algo poderoso acontecer. E o que foi que elas fizeram? Vou seguir Jesus, porque seguindo ele tem pão e peixe. Seguindo ele tem bênção. Jesus diz, ei, não é assim o tempo todo. Eu vou suprir vocês, vou. Eu vou fazer algo com vocês, vou. Mas vocês também têm que fazer algo. Obedecer a minha palavra. Obedecer aquilo que eu digo. É necessário. É necessário. Dentro disso, dentro de saber que antes de Romanos 12, Paulo estava falando sobre aquele povo que era escolhido e se desviou, a gente vendo Jesus falar a importância de ser participante com ele, vamos abrir em Romanos 12? Romanos 12. Fica em Romanos 12, eu só vou ler uma coisinha em João 6 que eu esqueci, tá bom? Jesus perguntou para os 12, certo? O que é que eles queriam? Se eles não queriam ir embora também. E que nós sejamos como Pedro. Respondamos da forma certa. Não precisa abrir, fica em Romanos 12, mas em João 6, 67, Jesus diz, então Jesus interpelou os 12, vós também desejais ir embora? 68, mas Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna.
que sejamos esses que quando confrontados por Deus, não vamos dizer, não quero saber, mas vamos dizer, Pai, o que tu tem é muito superior, e eu vou me agarrar a isso e não vou largar. E aí agora, Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou o vosso culto lógico. No comecinho, Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Paulo estava relembrando, vocês mereciam o quê? Vocês mereciam condenação, vocês mereciam juízo, vocês mereciam estar separados de Deus, mas a misericórdia de Deus veio para não dar aquilo que merecíamos, mas para nos dar o perdão, para nos dar a vida. E aí Paulo fala, lembra dessa misericórdia. Lembrando dessa misericórdia, apresentem os vossos corpos como sacrifício. Na antiga aliança, tinham vários sacrifícios. Vários. E eles eram, alguns estudiosos dividem ele em grupos de 6, em 6 grupos. E um desses grupos se chama sacrifícios voluntários, ou sacrifícios de louvor. Quando é que esses sacrifícios eram apresentados? O principal sacrifício que tinha era o holocausto, que era a oferta totalmente queimada, representando o quê? O preço pago pelo pecado. Vinha aquele bode expiatório que era totalmente queimado para pagar o preço do pecado. Quem foi esse que veio e pagou totalmente o preço do pecado? Jesus. Essa parte não é mais nossa, ele já fez. E um outro sacrifício que geralmente vinha após esse, era o sacrifício voluntário. Era aqueles que entendiam que tinham sido perdoados, que sua dívida tinha sido paga. Eles diziam, agora eu vou apresentar algo para o meu Deus, em gratidão. Quando Paulo fala para apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo, não é aquele sacrifício custoso que foi para pagar um pecado, não. É um sacrifício de gratidão. É um sacrifício de entender, meus desejos, quando fala sacrificar o corpo, é os meus desejos naturais, meus desejos pecaminosos, meus desejos muitas vezes lícitos, mas que não convêm, lícitos, mas que acabam me afastando de Deus. Esses desejos eu apresento a Deus como sacrifício. Não, eu decido não fazer, eu decido obedecer. É um tipo de sacrifício, é apresentar os corpos como sacrifício. E a parte que me chama mais atenção nesse texto, você fazer isso, você sacrificar suas vontades, você apresentar seu corpo, dizer a Deus, Deus, aqui meu corpo, aqui meus desejos estão limpos, eu não estou fazendo o que minha carne quer, eu não estou fazendo aquilo que eu desejo, mas estou fazendo aquilo que tua palavra faz. É um culto lógico, é um culto racional. E por que isso me chama a atenção? Porque antes de eu me converter, eu achava que crente era tudo doido, tudo irracional, não entendia nada, era tudo, viajavam demais, eram minhas palavras. Depois que eu me converti, eu continuei com esse pensamento, eu tenho que ser espiritual, é algo ilógico, é algo, a palavra está dizendo que é um culto racional. Um crente, ele entende o quê? Ele entende que sua razão, seu intelecto, ele é limitado. E que tem algo superior a ele. Ele não se baseia só no intelecto. Mas também ele não lança fora. Também ele não deixa de lado. Não. E eu quero dar 2 exemplos para vocês. Do que é um culto racional e o que não é um culto racional. Culto racional, culto de propósito. Um culto racional na igreja. Eu vou começar pelo irracional, tá? Um culto irracional na igreja. Você chega, você senta nas cadeiras e você fica analisando como é que o irmão está louvando. Como é que o irmão está se portando na hora do louvor. Como é que a banda está. Como é que as luzes estão. Como é que você usa a sua razão para o irracional.
O irracional, que irracional? Não se conectar a Deus. Porque neste lugar o racional é se conectar a Deus. Durante o louvor você não fecha os olhos, você não levanta as mãos, você fica prestando atenção nas coisas. Gente, isso é um culto irracional. Culto racional é você entrar por aquela porta e saber, eu vim entregar algo a meu Deus. Cultuar é a gente entregar algo a Deus. A igreja não é um self-service não, tá? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele louvor, eu quero aquela música, eu quero desse jeito, tem que ser assim. Não. Isso não é igreja. Igreja é eu venho sabendo eu vou me juntar com meus irmãos e adorar meu Deus, e entregar o meu melhor. O culto racional é, eu chego na igreja, tem meu irmão, converso, falo, mas eu sei, na hora que começar o louvor, na hora da palavra, é a hora de eu fechar meus olhos. Fechar os olhos por quê? Isso é um sinal de desconexão das coisas, desconexão da pessoa que está do lado. Um sinal que eu estou conectado com meu Pai, que estou me esforçando de propósito para que minha mente não fique vagando, mas se conecte com meu Pai, para que minha mente não atrapalhe, para que meus pensamentos do que vai acontecer, do que eu tenho que fazer amanhã, o que vou comer quando sair, o que aconteceu hoje, isso fique de lado, e eu possa entregar ao meu Pai, eu possa louvar ao meu Pai. Quando a música está sendo cantada, a gente canta entendendo aquilo que está sendo falado e cantando para Deus. A gente aqui não canta para o Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, eles estão aqui para nos conduzir a uma atmosfera melhor, mas para nos conduzir mais fácil para essa atmosfera. Porque, não sei se com você é diferente, mas quando eu vou louvar sozinho em casa, eu louvo, eu consigo alcançar aquela atmosfera, eu consigo me conectar a Deus. Mas nós juntos, com a música, com o louvor, com o teclado, isso fica mais fácil. É como você ser conduzido. É como você entrar num ônibus e o motorista lhe levar para um lugar. Então, o culto racional, a gente fecha os olhos, levanta as mãos. Por que levantar as mãos? Sinal de rendição. Sinal de rendição, dizendo, Pai, passei a semana, fiz o que queria, fiz como queria, muitas vezes fiz do meu jeito, e esse momento assim, eu quero só me render ao Senhor. Quero só te entregar o meu melhor. Em Hebreus 11:6, Deus fala algo maravilhoso. Que aquele que... Ixi, que fugiu da minha mente. Deixa eu abrir lá para você. Aquele que crê que Deus existe... Oh, fugiu. Deixa eu ler melhor. Ah, tá. Em verdade... Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensa todos quantos se consagram a ele, ou todos quantos o buscam. Gente, Deus dá de 10-0 na gente na questão do dar, na questão do abençoar. A gente vem para entregar algo a Ele, a gente vem para entregar nosso louvor, a gente vem para engrandecer Ele, a gente vem para adorá-lo. E Ele, nos supera muito mais no dar. Ele nos dá aquilo que a gente precisa. Ele fala aos nossos corações, Ele nos anima, Ele nos exorta, Ele nos levanta. Faz muito além do que precisamos. Esse é o nosso Pai. E agora o culto racional e o culto irracional em casa. Eita glória! Você sabia que eu e você precisamos cultuar a Deus nas nossas casas? Cultuar a Deus como? Com nossas atitudes. Lembra? Culto racional, entrega o vosso corpo. Apresenta o vosso corpo como culto racional. Lembra daquele exemplo que eu dei no começo do casal? A mulher estava com culto racional, cultuando a Deus, mesmo fora da igreja. Tendo atitudes de um verdadeiro cristão, fora da igreja. Quando eu e você, fora da igreja, na nossa casa, temos atitudes práticas de um cristão, estamos cultuando ao nosso Deus.
Estamos dizendo: Pai, eu decido me entregar ao Senhor. Eu decido fazer aquilo que o Senhor quer. Quando o marido está arretado, vocês sabem o que é? Sabe, né? Está brabo. Arretado é bem da minha terra, tá? O marido está brabo com a esposa, e está por aqui com a esposa, e ele decide não responder do jeito que ele está se sentindo, mas ele decide respirar, responder ela bem, lembrar que ela é uma filha de Deus. Eita, eu não sei você, mas eu tenho um filho, e ai de quem mexa com meu filho. Seu marido, sua esposa é um filho de Deus. Pense como você o trata, como você a trata. É sério, gente. Isso é o cristianismo na prática, isso é cultuar a Deus na prática. Dentro de casa, fora de casa, na igreja, fora da igreja, no trabalho, na rua. Cultuar o nosso Deus, entregando nosso corpo como sacrifício, decidindo não fazer o que queríamos, o que nossa carne quer, mas fazendo o que devemos, de fato. Aleluia. Aleluia. E Romanos 12, 2. Lembrei de uma coisa agora. Quando eu e a Aninha começamos a namorar, ela me falou uma coisa que de vez em quando eu tenho que lembrar ela. Ela falou assim: eu decidi casar com você, eu tenho certeza que quero casar com você, porque muitas vezes você fala aquilo que eu preciso e não o que eu quero. Gente, hoje eu queria trazer uma mensagem tão diferente para a gente. Mas eu orei. E Deus não deixou. Ele quer nos... essa palavra que eu estou dizendo para vocês, como alguém já disse, quando você aponta um dedo para o outro, tem 3 apontando para você, tá? Essa palavra primeiro falou comigo, muito forte. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você e dizer que você está errado, não. Eu estou lançando a palavra. Cada um recebe, se analisa e muda. Meu papel não é ficar apontando o erro de ninguém, é falar a palavra. Caso você venha um dia sentar comigo, conversar comigo e me perguntar, aí eu vou falar, mas você perguntou. Tá bom? Mas receba como Deus falando com você e se analise. Pode ser que seja uma vacina, como eu já ouvi tantos falarem. Vacina é o quê? Aquilo preventivo que você recebe para que, por acaso, se o vírus vier, você está imunizado. Para outros pode ser remédio. Dizer, não, eu estou fazendo isso, então vou tomar para mudar e ser renovado. Se é para você vacina ou remédio, aí é com você e Deus. Bom, e Romanos 12, 2. Vamos voltar. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra que eu falei do contexto de Romanos? O povo estava desobedecendo. Deus tinha dado ordens e instruções a eles, e eles fizeram o contrário. Eles se amoldaram às tribos, aos povos em volta. E Deus está falando para você: ei, seja diferente. E ser diferente não é uma roupa. Ser diferente é nossas atitudes. E o ponto que eu quero tocar hoje aqui, nossas palavras. Porque quando eu me converti, eu trabalhava com 2 rapazes que eram desviados. E assim que eu me converti, que cheguei na loja, a gente tinha me convertido, um deles fez: tu? Duvido. Tu falando 11 palavrão a cada 10 palavras? Tu com essa boca suja desse jeito? Duvido, Peron. Eu falei, que incentivo.
Mas eu não mudei de uma hora para outra não, tá? Passei um bom tempo ainda falando palavrão. E falava de boca cheia. Só que a palavra de Deus foi me constrangendo. Eu comecei a entender, a saber que o que eu falo tem muito poder. Até comentei com alguns esses dias, conversando com um senhor, ele dizendo que ele perguntou como é que estava o pé de jabuticabeira aqui atrás. Ele disse, como eu comecei a cuidar faz pouco tempo, então agora está voltando, está começando a dar. Eu plantei um pé em tal lugar, demorou 18 anos para dar jabuticaba. Você que pé, né? Aí ele, também quando eu plantei eu disse que não ia dar certo, que não ia dar. Eu fiz, pronto, você já disse a resposta. Plantou e disse que não vai dar, não dá. Só que a gente acha que é brincadeira isso. Tem uma palavra que, graças a Deus, eu vi pouco no Rio Grande do Sul, mas que é muito falado no Nordeste. Chamar a criança de danado. Você sabe o que significa danado? Lançado ao fogo do inferno, condenado ao fogo do inferno. Misericórdia. Às vezes a gente fala sem saber, mas a palavra tem o mesmo poder, a gente sabendo ou não. A nossa parte é aprender a falar o certo. Eu gosto de assistir filme, seriado, e eu percebo quando aquele ator, ele é dos Estados Unidos ou quando ele é da Inglaterra. Por quê? Por conta do sotaque. É diferente. A gente sabe mais ou menos de onde a pessoa é pelo que ela fala. Se a gente está crente, nascido de novo, falando palavrão, misericórdia, crente. Vamos ler uma passagem que vai falar sobre isso? Tiago 3, 9 e 12. Enquanto você abre lá, eu quero contextualizar algo que aconteceu com Jesus. Certa vez, Jesus foi interpelado pelos fariseus porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos para comer, já que a lei mandava lavar as mãos para comer. O que estava acontecendo ali? Os fariseus, eles eram tão religiosos, mas tão religiosos, mas tão religiosos, que eles preferiam pegar aquilo que a palavra de Deus dizia e esquecer de Deus. Você vai entender, vamos chegar no bom lugar, tá? A palavra de Deus dizia que eles tinham que lavar as mãos para comer. Isso foi dado quando eles tinham saído do Egito e passaram 40 anos no deserto. Eles eram escravos. Eles viviam de qualquer jeito. E Deus começou a dar instruções para eles. Instruções espirituais, instruções acerca de como cultuar o Senhor, mas também instruções práticas do dia a dia. Como lavar as mãos. Só que os fariseus espiritualizaram aquilo de tal maneira que o não lavar a mão fazia a pessoa ser impura, imunda. Uma pessoa ser, para eles, separada de Deus. Deus deu uma instrução prática do que fazer e do que não fazer. E eles colocaram aquela instrução acima de Deus. Deus estava com cuidado com as pessoas, dizendo para as pessoas, se cuidem, limpem as mãos, é para o bem de vocês. E eles começaram a colocar, faça isso, senão você está afastado de Deus. E aí eles reclamam com Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer. E Jesus chega com uma instrução maravilhosa, dizendo o seguinte, o que vocês colocam para dentro, isso não contamina vocês. Mas aquilo que sai das vossas bocas, isso contamina todo o seu ser. Jesus falando que o que sai da nossa boca contamina todo o nosso ser. Meu filho hoje me deu um trabalhinho de manhã. Estava chorando por tudo. Por tudo. Teve uma hora que eu peguei ele assim e fiz, Benjamin, você não é assim. Vontade de dizer, que menino chorão. Vontade de dar e passa. Eu sei que as minhas palavras têm poder. Em vez de eu ficar dizendo que ele é assim, ele é assim, ele é assim, falando o contrário do que a palavra diz, eu olhei para ele e disse, você não é assim. O que temos falado para os nossos filhos? Que palavras temos usado para eles?
Palavras têm poder, gente. Muito poder. Eu já vi casos de famílias que, infelizmente, não eram instruídos pela palavra, mas a mãe ou o pai dizia, você não vai prestar, você não vai ter para nada, você não vai prestar. E a criança não prestou. É muito sério. E eu falo dos filhos porque os filhos estão debaixo da autoridade dos pais, e os pais precisam aprender a falar o certo. Mas na nossa vida isso também funciona. E vamos ver o que o Tiago fala agora. Tiago 3, 9. Do 9 ao 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Acaso pode uma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é impossível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos. Assim também, uma água salgada não pode jorrar água doce. Precisamos falar o que a palavra de Deus diz. Mesmo que estejamos vendo o contrário, mas se permanecermos firmes falando, vamos ver o certo. Vamos ver a circunstância mudar. Desculpa. Maridos, o que vocês têm dito sobre suas esposas? O que você está vendo ou o que você quer? Esposas, o que vocês estão falando sobre seus maridos? O que você está vendo ou o que você quer? Como aquele senhor que plantou a jabuticaba, ele passou 18 anos sem conseguir pegar a jabuticaba. Ele plantou, mas falou o contrário. Às vezes a gente quer colher o que a gente não está plantando. É sério. Eu tenho me policiado muito, porque falando de mim a nível de igreja, pastor dessa igreja, o que é que eu tenho falado sobre os membros, sobre o que eu desejo para essa igreja? Eu não sei você, mas os meus desejos, que estão de acordo com a palavra de Deus, eu tenho eles anotados, para relembrar aquilo, para agradecer sobre aquilo que eu falo, aquilo que eu já orei pelo meu pai, agradecer. Gente, a gente ora uma vez, as outras pedindo, uma vez pedindo. Orar a gente tem que orar sempre, mas a gente ora uma vez pedindo, as outras vezes a gente tem que orar agradecendo. Agradecendo por aquilo se manifestando. Porque se eu oro uma coisa hoje pedindo, e amanhã eu vou orar pedindo de novo, e amanhã depois eu vou orar pedindo de novo, eu estou desfazendo minhas orações. Eu estou dizendo assim, Deus não atendeu naquele momento, eu vou fazer de novo. Deus não atendeu naquele momento, eu vou fazer de novo. Como se Deus fosse bipolar. A gente ora uma vez, Pai, isso. E a gente agradece, rende graças. Pai, obrigado, porque vai acontecer dessa forma. Tua palavra diz que Tu ouve as nossas orações. Tua palavra diz que Tu responde as nossas orações. E eu estou orando de acordo com Tua palavra. Vai acontecer assim. Obrigado, Pai, eu te rendo graças. Pode passar quanto tempo for, mas continue firme, agradecendo. A gratidão atrai a manifestação das bênçãos de Deus para nossas vidas. Atrai. Vou dar um exemplo. Dízimo. O que é dízimo? Dízimo não é você dar 10% a Deus. Dízimo é você devolver agradecendo a Deus pelo seu suprimento. Não tem envelope aqui, mas nessa igreja, você que veio ou que está vindo, o envelope da gente não tem para você colocar o nome, não tem para você colocar quanto você dizima. Por quê? Porque isso é entre você e Deus. A gente dizima onde a gente congrega. Se congrega em outra igreja e está visitando aqui, você dizima na sua igreja, tá? Mas dízimo é uma expressão de gratidão. A gente não barganha com Deus. Olha, Deus, estou dando os 10%, estou te dando. Agora me abençoa. Não. A gente diz assim, Pai, obrigado.
Obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado, eu te devolvo aquilo que é teu. E pronto. Gratidão. Mas às vezes não estamos sendo gratos, ou achamos que estamos sendo gratos, como o exemplo de dar o dízimo botando Deus na parede. Isso não existe. E misericórdia, não faça isso. Deus fala para dar com coração alegre. Se causa peso, deixa no bolso. Vocês viram aquelas cadeiras? Deus deu. Foi além daquilo que a gente podia fazer. Estou crendo no teclado desde que eu cheguei aqui. Chegou esse, vai chegar o outro. Independente. Minha parte é falar o que a palavra de Deus fala. Minha parte é praticar. Porque eu falo, mas eu tenho que praticar, tá bom? Eu tenho que ser o primeiro a praticar. E aí fala, voltando para Romanos 12:2, ele fala que nós devemos renovar o nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos nós. Quem não quer experimentar a perfeita vontade de Deus precisa de uma oração. Uma libertação. Todos nós queremos, estar no nosso íntimo. Todos nós queremos. Mas aí precisamos fazer algo. Renovar a nossa mente pela palavra. E para finalizar, fique de pé. Eu vou ler um texto com vocês na versão da Bíblia A Mensagem, então não precisa abrir. Mas novamente, Jesus falando, Mateus 7, do 24 ao 27, na Bíblia A Mensagem. Escuta bem o que vai dizer. As palavras, isso é Jesus falando, as palavras que digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta e melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base de suas vidas. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo na areia. O pai fala, ei, fiz minha parte, lhe dei a minha palavra, coloquem ela em prática nas vossas vidas, e pode vir o que vier, não vai lhes abalar, não vai lhes tirar da posição. Se vocês não colocarem, se preparem para a ruína. Bem claro, mas se vocês praticarem, se preparem, que vai dar tudo bem, que sua vida vai bem, que a vida abundante conquistada por Cristo, para a minha vida e para a sua vida, vai acontecer. Praticar a palavra, ser um crente além das quatro paredes. É muito fácil ser crente aqui, mas precisamos ser fora. Quero que você feche seus olhos, vamos orar.